Afinal de contas, o que é racismo? Esse é um tema muito importante na minha vida como negro, é um tema que está colocado na sociedade. Eu quero didaticamente explicar porque é importante entender que existe racismo e que ele impõe sofrimento real. Então vamos lá. Para entender racismo, é importante entender o conceito de raça. Daí você vai dizer, mas só existe raça humana, somos todos humanos. É verdade, do ponto de vista genético, do ponto de vista biológico, não existem raças humanas mesmo, no plural. Mas o fato é que o conceito de raça foi criado e justificou inúmeras formas de violência ao longo da história. O conceito de raça foi criado para elaborar e justificar a inferioridade de um povo. E na sua origem, ele sempre esteve associado ao continente africano por um lado e ao povo negro por outro. O fato é que esse conceito foi criado e que as implicações práticas ocorreram e ainda ocorrem. Era ali o contexto dos séculos XV e século XVI. Expansão marítima europeia e colonização da América. Nesse contexto, milhares de negros foram sequestrados da África, trazidos violentamente para a América e submetidos ao trabalho escravo. Eles não eram escravos, eles foram escravizados, entende? Violentamente submetidos a essa condição. E foi nesse contexto que o conceito de raça foi criado para justificar uma inferioridade desse povo, para olhar para esse povo e naturalizar, digamos assim, o trabalho escravo. Afinal de contas, o negro passou a ser tratado como coisa, como objeto, como mercadoria, como instrumento de trabalho, como fonte de lucro. Então o conceito de raça é criado nesse contexto para elaborar e justificar a inferioridade de um povo. E é do conceito de raça que vem o conceito de racismo. E em primeiro lugar, o racismo cria uma desumanização, ou seja, o racismo retira a humanidade de um povo. Esse povo é visto como animalesco, como exótico, como pré-humano, como primitivo, como incapaz. De qualquer forma, a primeira coisa que o racismo faz, o primeiro procedimento mental é retirar a humanidade de um povo, ou criar uma humanidade subalterna, precária, secundária, ou, para ser mais preciso, criar uma categoria sub-humana. O racismo parte desse pressuposto, esse é o seu primeiro procedimento. Logo depois, em segundo lugar, o racismo só reconhece o outro pela diferença. Ou seja, se olhava para o povo negro a partir desse olhar europeu e branco, apenas percebendo, digamos assim, exotismo e coisas diferentes. Não se criava nenhuma conexão, nenhum traço comum, nada para se criar uma empatia, um reconhecimento de si no outro. Evidente, nós vivemos numa sociedade plural, a humanidade é plural. Mas a gente sempre reconhece ou busca mecanismos comuns de afinidade. O racismo impossibilita isso, é o totalmente outro, é estranho. Não se tem ali um ponto comum. Então, primeiro, se retira a humanidade, no olhar mesmo. Segundo, só se reconhece o outro pela dessemelhança ou pela completa diferença, a ausência de pontos comuns. Terceiro lugar, o que o racismo faz? Cria um sentimento de repulsa, de aversão e até mesmo de nojo. Nojo daquele corpo, nojo daquela cor, nojo daquele continente, nojo daquelas práticas culturais. O racismo que começa no olhar, na fabricação de um olhar que desumaniza o outro e que não reconhece pontos comuns, ele passa do olhar para as sensações.
Ele passa do olhar para as emoções, ele cria emoção. Que emoção? De nojo, de repulsa, de aversão. E depois, em último lugar, em quarto lugar, o racismo elege o inimigo. Ele culpabiliza sempre o outro. Então, dentro daquele contexto, o negro era visto como inferior, animalesco, incapaz. Completamente diferente. Isso já criava nojo e repulsa. Mas também era visto como mau, como perverso, como produtor de violência. Então isso cria o imaginário não só da aversão, mas também o imaginário da culpabilização e da emoção. Aí, mais uma emoção produzida socialmente pelo racismo. O medo desse outro. A partir desses procedimentos, quais os efeitos do racismo então? Primeiro, licença para falar o que quiser do outro. Sim, porque o racismo impõe silêncio ao povo que é alvo do racismo. Dentro desse contexto, o negro não fala mais de si e por si. O negro é uma produção, é uma invenção, é uma imaginação desse olhar racista. Então, se fala o que quiser sobre a África, se fala o que quiser sobre o povo negro, sobre as suas práticas culturais, sobre a sua ancestralidade, sobre a sua religiosidade. Aliás, se anula a multiculturalidade da África, que ali existem diversos povos e países. Por quê? Porque o racismo não tem compromisso com verdades, com fatos, com indícios históricos. O racismo é a licença para você imaginar o outro conforme a sua vontade, sem que o outro possa falar de si e por si. O racismo é uma violência que impõe silêncio e licença para criar o outro conforme o seu racismo. Segundo, licença para dominar. Ora, se esse povo é visto como primitivo, pré-humano, sub-humano, animalesco, a escravidão, gente, virava até um ato de bondade. Porque dava a possibilidade do negro ser catequizado, ser evangelizado, ser domesticado, ser adestrado, ter algum contato com alguma coisa civilizada, entende? O racismo faz isso. Ele transforma atos perversos em sutilezas bondosas. Porque no fundo você olha como inferior e acha que a relação de domínio que você estabelece está salvando a pessoa daquele caos. E por fim, além da licença para imaginar e falar o que quiser, além da licença para dominar achando que está fazendo bem, licença para exterminar. Estamos falando de violência, estamos falando de genocídio no passado e no presente. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é extermínio. Extermínio. E mais absurdo do que um absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo. Estamos falando da morte de um povo que ganha status de naturalidade. Isso o racismo faz, e o racismo é, portanto, o chão da história do Brasil. É a lente cultural por meio da qual muitos olhos aprendem a enxergar o mundo. O racismo não está num ato individual, entende? É uma questão de índole, é uma questão de caráter, de bondade ou de maldade. Está para muito além. O racismo está na história do Brasil, nos nossos códigos culturais. Nós podemos falar em racismo institucional, ou seja, as nossas instituições têm pouca representatividade negra. O povo negro é a maioria da população. Mas quando você vai para determinadas instituições, se torna minoria, porque há um bloqueio racial. Quantos negros nós temos no Congresso Nacional? Nas assembleias legislativas? Nas diretorias de empresa? Com grande representatividade na mídia? São muitos nomes? Hein? São muitas pessoas? Ou existe um bloqueio institucional? Uma maioria se torna minoria. Você estudou em escola particular? Você lembra de muitos estudantes negros na sua escola, por exemplo? Repara que há um bloqueio. Mas também existe um outro elemento no racismo institucional.
as instituições, além de pouca representatividade negra, elas criminalizam o povo negro. Isso fica muito evidente no judiciário. Há uma seletividade penal. Vamos ser sinceros. Um famoso papo íntegro. Um jovem branco flagrado com uma quantidade X de uma droga ilícita. Um jovem negro flagrado com a mesma quantidade X da mesma droga ilícita. Quem vai preso? Quem carrega a marca da culpa? Quem é suspeito? As nossas instituições trabalham na sua própria forma de agir, criminalizando o povo negro. Racismo institucional, racismo cultural. As representações negras são associadas àquilo que é negativo. Isso aparece em imagens, aparece em discursos, aparece na linguagem. Por exemplo, a coisa tá preta, como se fosse algo ruim. Ou então, já ouviu aquela expressão, amanhã é dia de branco, fazendo referência a ser um dia do trabalhador, das pessoas que trabalham. Imagina o peso disso, por exemplo, sobre a autoestima de uma criança negra. O que é o cabelo bonito? O que é o rosto bonito? O que é a cor bonita? Essas representações culturais revelam ou associam o branco ao que é belo, ao que é positivo, o padrão estético, e o negro aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, aquilo que gera aversão, e até mesmo o racismo religioso. Por que as religiões de matriz africana são historicamente as mais criminalizadas, as mais perseguidas? O que está por trás disso? Porque são religiões de ancestralidade negra? O próprio cristianismo, eu sou cristão, eu sou pastor, eu sou discípulo de Jesus, mas roubaram de nós a africanidade bíblica. O Jesus negro passa a ser incômodo, tem que ser explicado e justificado. O Jesus branco é natural. Existe um racismo que influencia na leitura da Bíblia, inclusive. É o racismo religioso. Nós precisamos entender o racismo ao longo da história. Os seus efeitos reais até hoje. Como impõe sofrimento. Como é necessário superá-lo. Eu me inspirei num livro, Crítica da Razão Negra, de Achille Mbembe. Um livro incrível que faz um resgate desse conceito de raça, dessa invenção racista sobre quem é o negro a partir do olhar eurocêntrico e branco. Uma leitura muito importante para a gente entender mais desse tema. Para além da leitura ou das leituras que são necessárias, eu quero convidar você a ter sensibilidade e perceber no seu dia a dia como o racismo está presente no Brasil, talvez aí mais perto de você do que você possa imaginar. E eu não falo isso para gerar culpa, mas para gerar reflexão, para que a gente possa construir um outro caminho de Brasil. Só haverá futuro de paz se nós mexermos nessa ferida para tratá-la e curá-la de vez. Fraterno abraço.